Yes, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Ao vivo para nossa última live, nosso último encontro, fechando a semana em grande estilo, atendendo a inúmeros pedidos. Vou falar sobre permissão, né? Ó, a Francine já está chegando. Muito bom, gente. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Terminando aqui a nossa maratona de lives aqui no Instagram, hoje, né, no nosso último encontro. Como eu disse, né, essas lives são para responder, né, responder perguntas das mais variadas que eu recebo aqui pelo Instagram, lá no grupão do Telegram, nos atendimentos, né, sempre tem dúvidas, e eu fui compilando, fui juntando, lá no grupo do Telegram tem não sei quantos mil áudios lá gravados, então eu resolvi pegar e dar uma compilada nos assuntos. Oi, Francine, boa noite quem tá chegando aí, gente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, inclusive para interagir comigo aqui, me fazer mais perguntas, né, porque hoje é um assunto que interessa para muita gente, né, falar de permissão. Tem o Elton, né, Elton Euler, que tá falando bastante de permissão, né, ele apareceu bastante aí nas redes sociais. Eu não conheço o trabalho dele, então não sei se o que eu vou falar, né, é o que ele também diz, mas tá valendo porque a gente tá falando de permissão. O meu discurso, a minha fala tem muito nesse assunto, né, de permissão, tem muito, ou se não quase tudo, né, do que eu aprendi, do que eu me lembrei, do que eu reconheci dos Abraham, né, dos Abraham. Quem tá chegando aí? Francisco, boa noite. Celeste, boa noite, gente, sejam bem-vindos, bem-vindos. Vamos falar de permissão, né, vamos falar de permissão. Eu gosto muito de falar de permissão porque quando a gente está falando de permissão, a gente já está num lugar muito bom, né? Porque tem muita gente ainda que não acredita, não concorda, não aceita, que cria a própria realidade, né? Esse é um assunto que, como eu costumo dizer, mesmo depois de todos esses anos, né, falando, lendo, estudando, né, trabalhando com material dos Abraham canalizados pelo Esther Hicks, todos esses anos, só de YouTube, né, vai fazer 10 anos que eu tenho um canal lá no YouTube, eu ainda gosto de afirmar para mim, né, que crio minha própria realidade. Ó, Ju, vou falar de permissão, né, atendendo a inúmeros pedidos, né, diga ao povo que eu vou falar de permissão. Mas eu gosto muito, né, do assunto porque quando a gente está falando de permissão, a gente já está naquele lugar de, pelo menos, né, sentir, climatizar, né, ficar um pouquinho mais à vontade, embora eu não sei se é muito à vontade aí, né, porque tem gente que ainda sente o peso da responsabilidade, mas nesse lugar de acreditar que criamos a nossa própria realidade, né, porque se eu tô falando de permissão, né, então eu vou encontrar uma forma de permitir aquilo que eu mesma estou criando. E a ideia é essa mesma, né? Eu vou iniciar dando um resumo, né? Porque acredito que muitos de vocês que já me ouviram falar, inclusive os vídeos, né, do trabalho de Abraham, o trabalho de Abraham que a gente... permissão, eu tenho que falar do processo criativo, eu não posso simplesmente falar para você, olha, permitir é fazer isso, é fazer aquilo, mas se a gente não reconhece, não entende, melhor dizendo, se a gente não entende, conhece o processo criativo para poder reconhecer no dia a dia, quer dizer, a ideia é eu levar isso para a vida prática, né? A ideia é quando eu tô lá, né, no trânsito, ou nos meus relacionamentos, ou nas minhas questões de trabalho, de corpo, de saúde, né? Não importa. Qualquer questão, né? A ideia é reconhecer o processo criativo para poder, então, entrar nesse lugar de permissão. Permitir o quê, né? Aí é que a gente vai chegar. Então, bora lá, né? O processo criativo. Passo 1, passo 2, passo 3, basicamente, né? Então, passo 1, pedir. E tem uma coisa bem interessante, né? O pedir não é esse pedir, né? Não é o fale sobre o que você quer. O fale sobre o que você quer não é o pedir. Quando a gente, né, entra nesse lugar de fale sobre o que você quer, o pedido já foi feito. E muitas vezes o pedido já foi feito há muito tempo e a gente não se deu conta. Porque cada pequeno contraste, cada pequena, né,
insatisfação que a gente tem ao longo da vida, né? Não importa, desde que somos ainda bebezinhos, a nossa parte divina, né? A centelha divina que anima este corpo, né? Minha alma, né? Emana para a fonte o pedido de algo melhorado, né? Então, assim, nós, com o nosso consciente, né? Com a nossa mente humana, com o consciente, a gente nem precisaria se preocupar com o pedir, porque o pedir ele é automático, ele é natural. O pedir já né, já faz parte da nossa constituição de seres integrais, porque nós atuamos, nós nos manifestamos nos 3 planos de manifestação, né? No plano divino, no plano mental e no plano físico. Mas a gente esquece às vezes um pouquinho do plano divino, né? Então às vezes eu gosto de dizer, eu sou um humano divino, eu sou um divino humano, dependendo do ponto de vista que eu tô ali. Se eu tô alinhado com a fonte, eu falo, eu sou um divino humano. Se eu tô meio fora da casinha, eu falo, pera, eu sou um humano divino, é para voltar pro vórtice, né? Eu gosto de ficar fazendo esse joguinho de palavras. Então, o passo 1, pedir, ele acontece naturalmente. A gente não precisa fazer esforço nenhum. A gente não precisa ficar pedindo. Na verdade, o pedido ele é feito automaticamente, naturalmente. Qualquer situação que eu me encontre, eu vou estar pedindo por algo melhor. Se eu estou apreciando, se eu estou elogiando, se eu estou sustentando pensamentos apreciativos de gratidão sobre qualquer coisa, eu estou pedindo mais daquilo, porque eu estou sustentando uma vibração. Se eu estou diante de alguma coisa, mesmo que eu não perceba, de qualquer desconforto emocional, até mesmo, né, por conta, né, das leis, né, que estão atuando em todos os planos, se eu estou aqui, né, na polaridade negativa, porque aquilo né, não é bom para mim, é desagradável para mim, a nossa alma, a nossa centelha, a nossa parte divina, né, a parte divina que criou e anima este corpo, já está emanando na polaridade oposta algo novo, algo desejado. Então a gente não precisa se preocupar em pedir, a gente precisa se ocupar um pouquinho ali adiante, que nós vamos chegar lá, em nos identificarmos com aquilo que a gente está pedindo. Mas eu não preciso me preocupar com o pedir, né? Eu não tenho que fazer nada, que já está feito. Minha alma já faz por mim, minha centelha já faz por mim. E não importa, eu posso estar, por exemplo, num dia caminhando na rua e eu tô sentindo calor, mas eu não tô lá, eu gostaria tanto que estivesse frio, eu me sinto melhor em climas frios. Eu não tô pensando nisso, mas o calor, de repente, me causou um pouco de desconforto, transpirei um pouquinho, fiquei com sede, fiquei meio assim, né, cansada por causa do calor. Naquele momento de desconforto, já estou emanando, pedindo para a fonte mais situações aonde eu me sinta confortável com a temperatura. É assim que funciona. Qualquer menor descontentamento que a gente tem, a nossa alma sabe disso, reconhece isso e emana para a fonte o pedido. Passo 1. Então, a gente não precisa se preocupar com o passo 1. Ele acontece naturalmente. Por isso que a gente vive também aqui no plano físico, que é, né, o plano da polaridade. Se não tivesse a escolha, se a gente não tivesse a polaridade, se a gente não tivesse a diversidade, a gente não exerceria o poder de escolha também, né? Porque a gente tem que experimentar as coisas para que a gente possa falar, gosto disso, não gosto disso, gosto disso, não gosto disso. Né? Como eu até brinquei outro dia aqui, né, num dos encontros, se eu entrasse numa livraria para comprar um livro e eu chego lá em todas as prateleiras só tem um único livro, um único título, eu vou olhar e falar, ué, o que eu tô fazendo aqui, né? Não posso escolher. Se eu for para a loja vizinha e tiver 2 livros, bom, pelo menos aqui eu posso escolher, né? Aqui tem 2, né? Então, a gente precisa disso, a gente precisa da diversidade, a gente precisa da polaridade para poder exercer o nosso poder de escolha. Então, o poder de escolha, gente, o passo 1, vocês nem precisam se preocupar, porque vocês estão pedindo o tempo todo, né? A gente pede o tempo todo, mesmo sem saber que está pedindo. E é interessante porque depois, quando a gente... tem uma coisa interessante aí também no pedir, nessa coisa do pedir, por quê? Até uma vez eu falei isso numa live também lá no canal.
eu vou apreciando coisas, né? Quando eu tô apreciando, eu também estou pedindo. Então, por exemplo, eu aprecio a textura do couro, acho legal, acho bonita a textura de couro, assim, acho legal, gosto de sentar na cadeira de couro, na minha cadeira aqui é de couro, que gostoso, eu gosto, né, da textura do couro. Eu acho bonita a cor, sei lá, vinho, né? Gosto da cor do vinho, gosto de vinho, gosto da cor do vinho. Eu aprecio tecnologia, né? Eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto muito de me sentir segura no trânsito, por exemplo. Se eu tô dirigindo um carro, eu quero me sentir segura com aquele carro. Eu gosto de, né, motor potente, eu gosto de um carro que tem um motor bom. Enfim. Eu gosto de prateado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Coisas que dentro da minha cabeça parecem coisas completamente aleatórias. Completamente aleatórias. Minha mente consciente não consegue ligar uma coisa com a outra. Mas a nossa mente divina, sim. Nossa superconsciência, sim. Né? Nosso ser interior, na nossa superconsciência, consegue ligar todas essas coisas. Então, chega um dia que eu falo, eu quero comprar um carro. Ou eu olho e falo, nossa, eu amo esse carro. Esse carro é tudo de lindo, tudo de maravilhoso. Por que eu olho para aquele carro específico? Gente, quantos modelos de carro existem? Né? Centenas de modelos de carro, cores das mais variadas, acessórios dos mais variados. E por que eu fico ali e falo, eu quero aquela cor, aquele modelo, com aqueles acessórios, com aquela tecnologia, daquela marca? Por que eu sou tão específica no meu desejo? Porque, por exemplo, né, aquele carro que não sai da minha cabeça, ele condensa milhares de coisas que eu falo que eu aprecio. Né? Então, eu aprecio isso, aprecio aquilo, eu gosto disso, eu gosto das coisas mais variadas possíveis, e aquilo, né, a nossa superconsciência consegue agregar tudo e falar, olha, esse carro tem um monte de coisa que você quer, esse carro representa aí um monte de coisas que você diz que gosta e aprecia. Então, a gente tem a vontade de, né? É que eu falei de vontade ontem, né? Eu tenho vários desejos, né? Desejos são sempre sentimentos, mas aí aquilo combina com a vontade. Eu tenho vontade de ter um carro, esse carro, né? Porque aquele carro, ele representa tudo, um monte de coisa que eu tenho. Então, vocês entendem como funciona o passo 1, né? Por que eu, né? Às vezes eu tenho né, algo assim, eu quero viajar para aquele país, Itália, nossa, eu penso em ir embora para Itália, eu quero morar na Itália, eu quero ir para aquele lugar. Por quê? Porque o que eu penso sobre um monte de coisas e o que eu penso sobre aquele lugar combinam. Então, é como se eu fosse atraída, me sentisse atraída para lá. Por exemplo, quem é dorameiro aí? Eu não sou, eu ainda não me rendi aos doramas, mas para quem é dorameiro, né? Conheço, tem queridas amigas aí que são dorameiras e amigos também. O que acontece com os dorameiros, né? Passa um tempo, começa a se apaixonar lá, né, pelo país, né, Coreia, né? Gente, me desculpa se estou falando bobagem, porque eu não sou dorameira mesmo. Mas começa a se apaixonar, né, pela cultura, pela música, os atores, as atrizes, as narrativas, o estilo de narrativa, né, o estilo criativo ali das narrativas dos seriados, né? E aí, de repente, se apaixona por tudo aquilo, né? E começa até as outras coisas que começa a desejar tem a ver, né, com aquilo. Começa é como se fosse simplificando, assim, a vida vai, né, parece que vai querendo tudo naquele sentido. Por quê? Porque aprecia, daqui a pouco condensa, daqui a pouco tá querendo mudar lá pra Coreia, quer morar lá na Coreia. Eu sei que tem muita gente que quer, né? Tem bastante gente que quer. Começa a escrever livro, né? Será que a nossa autora tá aí? Né? Começa a escrever livro, contando histórias, né? Ambientadas lá. Por quê? Porque a gente vai, a nossa superconsciência, ela vai agregando as coisas que combinam, as vibrações que combinam. Então, esse é o passo 1. E o passo 1 acontece naturalmente. Então, eu acho que eu tô pedindo pro universo que eu quero aquele carro, aquela BM linda, maravilhosa, mas, na verdade, eu já comecei a pedir por ela muito tempo antes, né? Quando eu comecei a apreciar um monte de outras coisas, né? Elogiar, apreciar, né? Botar os olhos em cima de coisas que, às vezes, não tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver com a marca, não tem nada a ver com nada, mas aquilo sintetizou, né? Deixa eu ver
se já tem coisa escrita aqui, deixa eu ver. Olha, tem mais gente que tá chegando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Juliana. Praticar o olhar, praticar a olhar o lado positivo. Tudo tem os dois lados, não é mesmo? Sim, tudo tem os dois lados. Me mantenho numa atmosfera pacífica e fico alerta aos sinais. Sim, isso é, inclusive, acho que a gente falou agora essa semana da transmutação mental, né? Da polaridade, tudo tem os dois lados e eu posso escolher, né, o que eu quero. Que mais? Deixa eu ver. A Francine também não se rendeu, né? Dorama é fofo. Gente, eu não me rendi ainda aos doramas. Boa noite, meninas. Ana Paula, boa noite, Michele, boa noite. Muito bom, bem-vindos, bem-vindas. A Gilza também tá aí, olha que delícia, gente. Sejam bem-vindas, viu? Muito bom ter vocês aqui, uma delícia esse papo. Então, bora lá, passo 1, né? Passo 1, belezinha, vocês entenderam como é que funciona. Então, a gente não precisa se preocupar, né, com o que a gente está pedindo, o que a gente está pedindo. E quando a gente tem um desejo específico, a gente começa, né, a querer coisas específicas, é porque aquele desejo representa milhões de coisas que a gente já colocou lá no vórtice. A nossa superconsciência, né, ela vai lá e agrega tudo e a gente bate os olhos. Eu quero aquele vestido, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, aquele trabalho, eu quero trabalhar naquela profissão. É assim que a gente vai, né, a gente vai alcançando as nossas vontades e os nossos desejos. Então, beleza, passo 1 acontece naturalmente. Passo 2, passa reto. Passo 2, a fonte responde. Peça e será atendido. Né? Então, ó, eu não preciso nem me preocupar com o passo 1, o passo 1 acontece sozinho, eu não preciso fazer nada, já vem no piloto automático, pilotão automático do universo. Passo 2, a fonte responde. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, é o passo 3, que é justamente o passo permissão, permitir. Passo 1, peça. Passo 2, a fonte responde. Passo 3, permissão. Agora que começa a brincadeira. Permitir o quê? Permitir que aquilo se manifeste? Sim, se eu puder colocar lá na frente, né? Colocar lá no finalzinho, eu vou. Tudo que eu vou fazer é para permitir. A Dorameira chegou aí. A Liliane chegou. Eu tava falando dos doramas, Lili. Eu sempre lembro de você quando eu falo de dorama. Então vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui. Permissão, né? Eu vou começar a olhar agora para o passo 3, que é o passo da permissão. Mas, assim, permitir que a realidade se manifeste tá lá na frente, tá? Isso não é o meu objetivo. Então, a permissão, ela não tem muito a ver com o que eu vou conseguir manifestar, né? A permissão, ela tem a ver com como eu estou lidando com a realidade manifestada. Ela tem muito mais a ver com como eu estou lidando com a realidade manifestada do que com o que eu vou manifestar. Porque se eu não cuidar de como eu lido com a realidade manifestada, eu não manifesto o que eu quero manifestar. Vocês estão acompanhando? Porque quando a gente fala de permissão, normalmente vem aquilo de quero permitir o que vem, quero permitir a realização daquilo. Eu quero lá os meus milhões, eu quero o relacionamento, eu quero a minha casa, eu quero... Sei lá, o que vocês querem aí, o querer de vocês é soberano e não tem nada errado com nenhum querer de ninguém, tá tudo certo. Todo pedido é atendido. Vibracionalmente primeiro, né? Agora, quando eu falo de permissão, eu não posso ficar com o olhar sobre aquilo lá na frente que eu quero. Eu tenho que ter o olhar para onde eu estou agora, porque é o que eu estou fazendo agora que vai permitir ou não aquilo que eu quero. Então eu não tenho que olhar lá, porque lá já está feito. Né? Eu não tenho que me preocupar com o que eu desejo, com a manifestação daquilo que eu desejo. Eu tenho que me ocupar do meu agora. É o momento agora, inclusive, né? Só que eu tô falando de uma forma mais superficial, não como o livro lá, O Poder do Agora, que ele aprofunda bastante. Aliás, um livro excelente, recomendo que todos leiam, né? O Poder do Agora, do Eckhart Tolle.
Mas a permissão, ela tem muito mais a ver com o meu momento presente do que com o meu momento futuro, né? E é onde as pessoas se perdem um pouquinho. Porque, eu quero permitir, porque já sabe que cria a própria realidade, já sabe que, né, já fez os seus pedidos vibracionais, já sabe que está lá no vórtice, né? Eu gosto de chamar de campo, né? Já está lá no campo, né? Na parte mais, como é que eu vou dizer? De vibrações mais elevadas no campo, né? Porque quando eu olho para aquilo, eu sinto satisfação, contentamento, então aquilo tá numa vibração mais elevada, né? E aí as pessoas ficam perdidas, né? Como é que eu vou permitir? Como é que eu vou permitir? E a permissão, então, tem mais a ver com como eu estou lidando com o meu momento agora, né? Por isso que eu ainda coloquei aqui, né? Pare de lutar um pouquinho, né? Acho que é isso, né? Tô com o nome da live aqui, é como permitir mais, como parar de lutar e permitir mais. Eu só luto no momento presente, eu não luto no passado, eu não luto no futuro, eu luto no momento presente. Eu luto com o quê? Eu luto com pensamentos, né? Então, eu ficando cada vez mais consciente da consciência que, né, está ali aflorando e vindo à tona, como a gente tem falando, inclusive, todo esse tempo, né, toda essa semana, falando dessa forma, falando desse assunto, conforme eu vou ficando, né, cada vez mais, né, prestando atenção, né, nas coisas que estão chegando para mim, não é para chorar em cima daquilo, não é para se desesperar, não é para ficar batendo no tambor, nem ficar reclamando, né? Mas conforme eu recebo aquilo que chega, né? Eu usava uma frase antes que eu falava assim: permita que a realidade seja manifesta, né? Ou seja, que ela seja manifestada. Permita que a realidade se manifeste, né? Ou seja manifesta, né? Seja manifestada. Porque normalmente quando a gente recebe alguma coisa que não é muito agradável, a gente tem o vício, inclusive, mas a tendência a negar aquilo. Não quero isso. Eu não quero isso, eu não quero isso. Ok? Claro que eu não quero, tá tudo bem. Mas que eu fique pouco tempo nessa negação, ou nem entre em negação, nessa percepção de que aquilo não é o que eu aprecio. Ok? Fica pouco tempo nesse lugar, né? Porque senão a gente entra em negação. A gente tem uma tendência, não vou nem olhar para isso porque eu não quero pensar negativo. Nossa, é a pior coisa que você pode fazer. Tentar não olhar para aquilo, empurrar para debaixo do tapete, mas não é para ir para o outro lado, não é para começar a criar o discurso da vítima, sair contando para todo mundo, chegar aqui na rede social, espalhar todo o seu sofrimento e lamentação. Não é isso também, né? Certamente que não. É você receber aquilo, acolher aquilo, falar, bom, a frase, eu crio minha própria realidade, né? Ela tá aqui, eu criei, né? Ok, mas olha que interessante, nesse momento que eu estou vivenciando algo que não é agradável, né? Chegou e não é agradável para mim, não me agrada. A minha alma, a minha centelha tão maravilhosa, que tudo sabe, né? Que está ali além, né? Minha consciência, que está além do consciente, já emanou para o campo, para a fonte, para o vórtice, né? Para o mundo das ideias, dependendo da linha que a gente está seguindo aqui, já emanou o pedido vibracional de melhora, de melhoria, e o nosso ser interior já abraça essa nova vibração e se transforma, se expande, né? Então, assim, até uma vez eu brinquei foi numa live do Clube da Leitura, não sei quem tava lá, que a gente teve uma questão aqui com o computador do meu filho, que na verdade o computador acabou se consertando sozinho, a gente não teve nem que mandar consertar. Mas era um problema lá no computador dele e a assistência técnica ia cobrar acho que 3 mil e poucos reais para arrumar lá o computador, né? Eu falei, olha, que legal, acabei de ficar mais rica agora, né? E lá no Clube da Leitura o pessoal não entendeu muito bem. Falei, calma, eu explico. Foi um contraste, não foi? Uma conta para eu pagar que não estava lá no meu orçamento de 3.800, acho que era 3.800 reais. E eu falei, bom, então quando chega um contraste, né, que é algo, né, desagradável, obviamente, né, uma conta ali desse valor que eu não esperava, o que aconteceu ali, né? Meu ser interior já se expandiu e teve que ficar mais rico, mais próspero, para eu poder pagar aquela conta. Então eu falei, gente, eu tô muito feliz que eu acabei de ficar mais rica ainda agora, porque chegou uma conta de 3.800 reais para eu pagar.
né? E aí dá um nó, né? Porque como assim? Porque no primeiro momento, se você recebe uma conta dessa, o boleto lá para você pagar, a sensação que você tem é que você ficou mais pobre, entre aspas. Se eu tinha esse dinheiro, agora eu não tenho mais, eu fiquei sem esse dinheiro. Não, quando chega um contraste, o pedido já não é emanado para a fonte não atende o pedido e não expande, peça e será atendido. Então a minha própria alma já fez o pedido, eu quero ter dinheiro para pagar esse boleto. Meu ser interior então atendeu o pedido, a fonte atendeu o pedido. Vibracionalmente eu fiquei mais rica ainda, né? E eu gostei da brincadeira porque o povo ficou meio, deu os nós ali, né? Bom, deixa eu só parar um pouquinho, porque tem perguntas aqui, deixa eu ver. Adoro pergunta, né, gente? Então, se tá chacoalhando um pouquinho aí, aguenta as portas. A Ju colocou, permito que o outro ou uma situação seja como é. Nessa permissão, eu me mantenho numa vibração pacífica. Nessa vibração, eu mantenho um sinal de permissão. Depende, Ju. Permito que o outro ou uma situação seja como é. Se realmente é permissão, se eu tenho sobre essa situação ou sobre essa pessoa um pensamento realmente não resistente, se não tem nenhum resquício de julgamento crítico ali, beleza, eu tô na permissão. Senão, eu posso estar encostando na aceitação. E eu sempre gosto de dizer, né, aceitação dói, né? Por que eu falo que a aceitação dói? Aquela aceitação assim, tá bom, vai, essa pessoa é assim mesmo, vamos deixar pra lá, né? Essa pessoa é assim mesmo, vamos aceitar, tá tudo bem. Não tá nada bem, né? Porque eu tenho o julgamento de que aquela pessoa é assim, 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 assim. Se eu tenho um julgamento crítico, eu tô fora do alinhamento com o meu ser interior, então dói, emocionalmente dói. Não é uma sensação boa, não é uma sensação gostosa. Então, perceber, né, e permitir é uma coisa, mas às vezes a gente tá observando e julgando sem perceber que a gente tá fazendo isso, tá? Então, permissão mesmo é quando eu não tenho julgamento, tá bom? Beleza? Tá subindo os coração aí, então acho que deu certo. Entrou, né? Que mais? A Ju continuou. Permissão é deixar a porta aberta para o fluxo do vórtice? Nem eu diria nem aberta, amor. Não tem nem porta. Quando você tá na permissão, não tem nem porta, tá bom? É direto, é fluxo. Lili, falando em permissão, me bateu uma dúvida hoje, mas a clareza já veio logo em seguida. Me veio, se você já viu o final, então só segue o fluxo. Olha que legal, muito bom, Lili, muito bom. Você já conhece o final, segue o fluxo. Não interfere, né? Não fica interferindo com dúvida. Muito legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui, daí eu sigo com o assunto, gente. Lili, lembrei do exemplo do Neville sobre o filme no cinema. Se você chega no final e já viu o que vai acontecer, quando começar o filme de novo, não precisa se preocupar com os acontecimentos, se já sabe o final, né? Exatamente, né? Se eu já sei o que eu quero, eu não preciso me preocupar com o meio do caminho. Eu tô aqui vivendo o meu melhor momento no agora, que é justamente, né, o ápice da permissão, e eu sei que lá é aquilo que eu vou encontrar. Lá não, né? Aquilo chega até mim, né? Porque eu não vou sair do lugar, a gente atrai. Ju, literalmente soltar o controle, meio que se jogar. Literalmente soltar o controle, meio que se jogar no rio e confiar que isso basta. Exatamente. Que mais? Cladson, você tá aí, meu bem. Bem-vindo. Tá chegando um monte de gente aí. Verinha também tá aí. Olha que delícia vocês aqui, gente. Saudade de todos vocês, viu? Muito bom. Bom, vamos lá, né? Passo 1, então, não precisa se preocupar. A gente pede mesmo. Nós somos os pedintes do universo, né? Não tem como fugir disso. Passo 2, a fonte está respondendo. Quanto a isso também, a gente não precisa nem se preocupar. E o passo 3 é a permissão, e é o que eu falei agora há pouco. A permissão, ela tem muito mais a ver com como eu estou vivendo o meu momento presente do que com permitir realmente aquilo que eu quero que se manifeste. Até porque tem outra coisa interessante também. Quando eu fico mirando aquilo que eu quero, quando eu fico, né, ok, eu vou lá, fale sobre o que você quer para sair daquele lugar de falar sobre o que não quer, né, até o que a gente falou ontem, que eu falei, pega o seu caderninho, escreve para você ir, né, se identificando com aquela nova vibração, vai criando um novo padrão de pensamento, tudo legal, coraçãozinho tranquilo, tá? Tudo sempre dá certo para mim, né, exatamente.
Solta o controle, meu povo, siga o fluxo, né, Cladson? Solta o controle, né? Tudo sempre dá certo para mim. Então, quando eu fico nesse ritmo de pensamentos, beleza, né? Tá tudo certo. Aí, assim, as coisas vão acontecendo, vão chegando no meu dia a dia, e eu vou ter uma frase, acho que eu até já falei essa semana aqui, porque eu gosto muito, é uma fala do Bashar, né? O Bashar canalizado pelo Dario Ranca, quem não conhece, vale a pena conhecer, né, as canalizações do Bashar. O Bashar fala assim: dance conforme dance com o que chegar, não é dance conforme a música, dance com o que chegar até você. Quando eu ouvi isso, né, numa canalização que eu tava vendo dele, aquilo pegou, né? Eu falei, caramba, isso é permitir, esse é o passo 3. Dance com o que chegou. Quer dizer, eu vou dançar com aquilo, eu vou dar uma rodopiada no salão, daqui a pouco eu solto, né? Eu dou umas 2, 3 rodadinhas no salão, vamos lá, uma música é boa, dança e solta, né? E aquilo para mim foi bem legal, assim, né? Pegou uma nova rota ali de compreensão. E aí eu comecei a lidar com as coisas no dia a dia cada vez mais a partir deste novo olhar. Então, conforme chega alguma coisa que eu considero desagradável, eu vou dizer para vocês, cada vez chegam menos coisas que eu posso dizer que são desagradáveis, né? Porque eu já venho fazendo isso já há bastante tempo. Mas é claro que chega, óbvio, né? Contraste vai acontecer sempre. Agora, eles já não me incomodam mais. Teve uma época da minha vida que eu ia dormir chorando todas as noites. Agora, sei lá, eu choro de alegria muitas vezes. Mas chorar de tristeza faz muito tempo que eu não choro de tristeza, né? Aquela angústia, aquela coisa toda que eu sentia, né? Então, assim, conforme as coisas chegam, quanto menos julgamento eu tiver sobre aquilo, quanto menos eu me sentir vitimizada. Ah, não, pera, né? Eu crio minha própria realidade, lembra da afirmação? Então, eu já não me sinto mais vítima, né? Ok, eu criei, como eu posso criar diferente, como eu posso criar um pouco melhor aqui, né? Como eu gostaria que fosse a minha realidade, e ir saindo desse lugar. Conforme eu vou fazendo tudo isso, eu vou deixando o caminho livre, vibracionalmente falando, para todas aquelas coisas que eu aprecio, gosto, que eu vou fazendo isso ao longo da vida, para que a superconsciência agregue tudo aquilo e mande, porque o caminho tá desimpedido, então as coisas vão chegar mais facilmente. E aquilo que eu ia falar agora há pouco, eu dei uma desviada, mas eu tô voltando pro mesmo lugar. A gente, às vezes, às vezes não, sempre, né? Mas normalmente a gente tem um olhar limitado. Então, quando eu falo assim, o que eu quero? Esse primeiro que eu quero, quem vai imaginar alguma coisa é o meu consciente. Então, se eu falo, eu quero tal coisa, o meu consciente, a minha mente humana, ela vai procurar uma imagem daquilo, ela vai procurar coisas, né, características para explicar aquilo. Tanto que tem muitas pessoas que falam assim pra mim, eu não sei o que eu quero. Não é que a pessoa não sabe o que ela quer, é que a mente dela não está encontrando nenhuma referência para aquilo. Eu quero trabalhar com alguma coisa, mas eu não sei o que eu quero. Porque a mente não está encontrando nenhuma referência. Está encontrando só referências de coisas que ela não quer fazer. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero trabalhar 500 horas por dia. Eu não quero fazer isso, né? Porque a pessoa está vivendo muito mais na insatisfação do que na satisfação, muito mais no descontentamento do que no contentamento. Então, dentro da biblioteca consciente dela, a mente só encontra coisas que ela não gosta, porque é o que ela passa na maior parte do tempo dela, pensando e falando e observando coisas que ela não gosta. Então, na hora de falar o que você quer, não tenho a menor ideia, porque tudo que a mente vai encontrar é coisas que você não aprecia, né? Então, dá para entrar em outro gancho aqui. Os Abraham falam demais, eu falo bastante também, né, de apreciação. E muitas pessoas falam de gratidão, né? Mas eu gosto mais de ficar usando a palavra apreciação, que ela é mais pura ainda. A gratidão, ela também é legal quando ela é aquela gratidão solta, né? Eu sou grata à vida, às coisas e tal. Mas a gratidão, quando ela atrelada, né, ali alguma resistência, é uma vibração um pouquinho mais baixa. Mas tá valendo também. Mas a apreciação purinha, né, livre de qualquer resistência. Então, se eu tenho, ao longo do meu dia,
né, de forma intencional mesmo, mas aquilo depois acaba virando, né, um hábito, né, a intenção de apreciar mais, né, apreciar mais, elogiar mais, ser mais, pegar leve com as coisas, não ficar ali tão, né, reclamando, vendo só defeito, vendo só coisa mal feita, ai, tá tudo mal feito, ai, tá tudo feio, ai, tá tudo... Gente, tem gente que tem o piloto da reclamação ligado ali, né, e não para de reclamar, não para de ver, tudo cinza, tudo feio, tudo horroroso, tudo mal, todo mundo é chato, todo mundo aí não tem paciência com nada, aquelas pessoas têm um mau humor. Por que que é mau humor? Porque a mistura de pensamentos ali é sempre crítico e julgador. Então a pessoa fica com aquela vibração mais baixa. Você chega perto e fala, nossa, a pessoa é muito mal humorada, né? O nosso conjunto de pensamentos é o nosso humor, né? E aí por aí vai, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa como essa o que ela quer, ela nem sabe o que ela quer, porque tudo, né? Chega e pergunta para alguém assim, o que você quer jantar? A pessoa, ah, sei lá, não sei, qualquer coisa, tá bom. Aí você põe qualquer coisa, ah, mas que coisa ruim, é horrível, ah, o gosto tá péssimo. Porque a pessoa tá treinada na reclamação, então não tem nem clareza daquilo que quer. Quando a gente busca, né, apreciar mais, isso é um treino. Vai lá, pega o caderninho, fica lá escrevendo, ou busca no mental mesmo, ficar apreciando coisas, elogiando, apreciando, você vai treinar. Então, aí quando alguém pergunta assim, se você é uma pessoa que tem o hábito de apreciar, né, agradecer e apreciar principalmente as coisas, né, quando alguém chegar e perguntar alguma coisa pra você, o que você quer? Ai, gente, quero um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa que é divertida, né, nossa, ó, dá, quero comer isso, ah, quero ir pra esse lugar, quero ir pra aquele lugar, ah, eu quero, né, isso aqui. Por quê? Porque a pessoa tem lá na sua biblioteca mental um monte de coisas legais, porque ela tem um olhar voltado para as coisas que são legais, né? E eu com pelo de gato aqui, provavelmente, né? Fico abraçando meu gato, fico cheio de pelo no rosto. E aí, assim, ó, juntando todos os assuntos. Então, quanto mais eu vivo no meu momento presente, pautada desta forma, inclusive de forma intencional e deliberada, né? Eu tô fazendo porque eu conheço o processo criativo e eu quero usá-lo a meu favor. Eu conheço as leis, eu quero usá-las a meu favor. Eu conheço as leis de trânsito, eu uso as leis de trânsito a meu favor, certamente. Eu não vou sair por aí dirigindo feito uma louca treslocada, né? Com certeza eu vou encontrar ali situações desagradáveis. A mesma coisa com as leis cósmicas, com as leis, né, que regem todos os planos de manifestação, né, em todo o universo. Então, se eu estou aprendendo agora sobre as leis, eu vou usá-las da melhor forma que eu puder usá-las, né, para que a minha vida também fique cada dia melhor. E a permissão tem muito mais a ver com isso, tem muito mais a ver com como eu estou vivendo a minha vida no dia a dia, do que, na verdade, com aquilo que eu desejo, porque o meu desejo, o meu olhar sobre aquilo que eu quero, ele é limitado, porque eu não tenho ideia de todas essas coisas que eu mandei para o vórtice, para o campo, e que a superconsciência está agregando em coisas maravilhosas para me entregar. Por isso que muitos autores falam, solta, que a vida sempre vai te entregar muito mais do que aquilo que você pediu, né? Por quê? Porque quando eu penso naquilo que eu quero, eu vou buscar aquela biblioteca mental. E aquela pessoa que não tem uma biblioteca mental muito fértil, muito boa, né? Porque não está acostumada a apreciar, elogiar, né? E agradecer e abençoar, né? Aquela pessoa não vai encontrar nada muito legal ali na sua biblioteca mental. Então, isso é permissão, é o viver o melhor momento agora, isso é a permissão, porque eu só tenho o momento agora, eu não tenho o amanhã ainda, e o ontem eu não tenho mais, que foi ontem. Hoje eu encontrei uma pessoa muito querida, batemos um papo, assim, delicioso, né, e aí, a hora que eu saí, né, enfim, voltei pra casa, e a hora que eu entrei no meu carro, assim, pra vir pra casa, eu fiquei parada, falei, nossa, que boa, eu adoro encontrar essa pessoa e bater papo. Gente, é meu dentista, bora lá. Adoro bater papo com eles são tão legais, uma turma tão boa lá, né? Enfim. E aí eu saí assim, saí levinha, né? Falei, olha que gostoso, né? Apreciar, sentir coisa boa, e coisas boas vão chegando, Então, assim, se você tem uma vida leve, né? E a leveza, ela é uma escolha. Ela é uma escolha de pensamentos. Se hoje
né? Vamos supor que eu tô no outro campo aqui, né? Olho muito para os meus problemas, tenho muitas dificuldades, tenho problemas aqui, problemas ali, minha vida está rodeada de problemas, eu estou num lugar aqui muito complicado. Tem gente que vai olhar, vai assistir essa live aqui e falar, cara, eu tô no fundo do poço, eu não tô nesse lugar bonito aí que você está. Ok, dá pra sair daí, né? Não gosto nem de ficar falando de dificuldade, mas eu já fiquei um tempão aí no fundo do poço, né? Sentindo o cheirinho de mofo, né? Do fundo do poço. Fiquei um tempão aí. Até que um dia eu percebi que, bom, só dá pra ir pra cima, não tem outro lugar pra ir. E eu aprendi que é usando o meu pensamento. E eu aprendi que é realmente pensando, né? Como eu falei esses dias, o novo padrão de pensamento, ele não vai se criar sozinho. Mesmo que eu identifique algo que eu quero, eu só identifiquei o pensamento, eu não me identifiquei com aquele pensamento ainda. Então eu preciso me identificar com aquele pensamento. Não é ficar pedindo, não preciso ficar lá pedindo, né? Até porque se eu fico pedindo, provavelmente eu vou me identificar com o pensamento da ausência daquilo que eu desejo. E aí é onde entra aquele lugar, puxa, eu quero isso há tanto tempo, eu pratico lei da atração há tanto tempo, mas não chegou ainda. Então você não está praticando. Na verdade você está, né? Porque a lei da atração não para nunca, né? A gente está sempre atraindo o tempo todo. O que está acontecendo é que você não está usando a lei a seu favor. Você pode estar se enganando, pode estar na ilusão, né, de que entendeu e compreendeu o processo criativo, mas você está só na ilusão. Conseguiu identificar o que quer, já tem uma ideia do que quer, isso é ótimo, mas agora você precisa se identificar com aquele pensamento. Não apenas identificar, mas se identificar com aquilo que você deseja. Deixa eu ver, tem aqui... Quanto mais pratica, mais fácil fica, né? Olha, até rima, né? Tá praticando, né, Ju? Cadê? Que mais? Quanto mais pratica, mais fácil fica, né, Lili? E a Lili, gente, eu também amo demais o Bashar, ele vai direto ao ponto, ele fala muito. Tá tomando gosto. Rafael, boa noite. Boa noite. Que maravilha chegar. Eu amo o Bashar, viu? A forma dele, né, também é maravilhosa. Seguir a empolgação é muito poderosa. Sabe que tinha uma coisa que eu ficava muito em dúvida, não em dúvida, né? Mas eu falava, Bashar, como assim? Como assim, né? Porque ele fala, siga a sua paixão. Siga a sua paixão, siga a sua paixão. E pra mim, paixão era uma coisa assim, né? Visceral, passional, né? Paixão. Aí depois, né, eu fui ouvindo, amaciando mais né, o ouvido. E na verdade, o que ele quer dizer? Siga aquilo que é a coisa mais fluida para você, aquela coisa que é mais solta para você fazer. E a gente, às vezes, ainda tem um pouco de medo de fazer isso, né? Eu tô aqui trabalhando, de repente eu tenho uma vontade de... eu acho que eu vou dar uma volta no parque, vou andar um pouquinho, vou caminhar, vou sair pra caminhar. Mas eu tenho tanta coisa aqui pra fazer, eu vou sair pra caminhar, vai parecer irresponsabilidade, não sei o que. A gente fica julgando aquele impulso natural que vem. E o Bashar fala, siga a sua paixão, siga a sua paixão. Então, conforme eu fui me soltando nisso, hoje eu gosto de seguir muito esses impulsos, assim, né? Tem hora que ainda fica assim, Bashar, hoje não vai dar. Hoje eu vou ficar na agenda. Mas tem hora que dá vontade de seguir 100%, né? O que será que aconteceria se eu seguisse 100%? Ele fala que os melhores encontros que a gente vai ter é quando a gente está seguindo a nossa paixão. E o Rafael continua aqui, o pulo do gato é que aquilo que queremos é sempre o oposto daquilo que não gostamos, exatamente. Muito legal, muito legal. E tem gente que fica tão viciada em reclamação que qualquer movimento de bem-estar na vida, como é que é? De bem-estar na vida, a ela já trata de sabotar. Sim, já trata de sabotar para sentir o gosto amargo da reclamação de novo. Cara, isso é muito interessante, né? Porque a gente falou, inclusive, essa semana aliás, essa semana não. Eu tô falando do mês inteiro, né? Do mês de março, inclusive nas lives lá no canal e nas mensagens aqui nos posts, né? Que a gente tá colocando, da criação no piloto automático, né? Eu tô realmente criando aquilo que eu desejo, ou pelo menos, né, deixando fluir a criação, né, de uma forma mais gostosa, ou eu tô só reagindo, né? Ontem de manhã tivemos uma live bem legal lá no canal sobre saúde, né? Que mais? Lili, tem um vídeo dele falando sobre isso, de seguir a paixão no dia a dia, exatamente.
Rafael, o Bashar tem um senso de humor tão afiado que ele consegue transformar o vitimismo das pessoas em alta responsabilidade. Gente, olha, ele dá umas tamancadas do pessoal lá que a gente fica até... A pessoa desmonta inteira lá, né? Quem tá lá na Hot Seat, né? Igual é com os Abraham. E a Ju, trazendo a lembrança durante o dia que a lei é infalível, ajuda a manter-se em paz. Gente, assim, ó, quanto melhor eu vivo, né, no meu dia, quanto mais a consciência supera o consciente, né, aquela mente, né, que fica toda hora ali, julga aqui, olha ali, vê aqui, né? Quanto mais a gente deixa a consciência vir à tona, mais a gente vai percebendo o processo criativo ele acontecendo ao nosso redor e menos a gente para de se intrometer na vida dos outros. Isso é bem interessante também, né? Porque a gente sabe que cada um está criando a própria realidade e eu não preciso me intrometer na vida do outro. A gente fica naquele lugar, até foi o que eu falei para a Juliana agora há pouco, é muito mais fácil não julgar, né, quando a gente está nesse lugar, porque às vezes a gente ainda tá lá, né, dá uma balançadinha no julgamento, e a gente dá mesmo, tem jeito, dá umas deslizadas de vez em quando, mas é legal a gente perceber, acordou, percebeu, segue, nada de ficar se chicoteando, ai caramba, eu esqueci, ai caramba, eu devia ter feito isso, não, nada de chicote, primeira coisa é abandonar o chicote, tá? Então, gente, a permissão, ela tem a ver muito mais com como você está vivendo o seu agora, o que você está fazendo por você agora, em termos de pensamento, o que você está fazendo pelo mundo, né, em termos de pensamento. E isso é quando os Abraham falam, né, sinta-se bem, encontre algo que você possa pensar sobre, que faça você se sentir bem. Eles falam, encontre uma desculpa para se sentir bem. Perceba, se você está fazendo alguma coisa e você está sentindo naquele momento, no momento agora, insatisfação, descontentamento, não vou nem entrar mais, né, em emoções mais densas, mas insatisfação, descontentamento, pare. Aí o pessoal, para de fazer o que está fazendo? Não, continua fazendo o que está fazendo, mas pare de pensar o que você está pensando sobre aquilo que você está fazendo. Está fazendo uma tarefa que não é muito agradável, não está muito divertido, não está muito legal? Por que você está se sentindo incomodado naquele momento? Porque você está tendo uma série de pensamentos sobre aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, continue fazendo o que você está fazendo naquele momento. Às vezes é o seu trabalho, você não pode simplesmente sair e largar tudo para trás, né? Você tem ali os seus acordos, que é, né, uma sugestão que você cumpra os seus acordos. Mas pare de pensar da forma que está pensando naquele momento. Sente o sistema de orientação emocional te avisando que aquela linha de raciocínio que você pegou está mostrando para você que você está desviando da permissão, daquela maravilhosa permissão, que vai depois deixar as portas escancaradas, né? Ou até sem porta nenhuma, né? Do vórtice para cá, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Rafael, eu já falei, né? Já vi aqui o senso de humor, né? O senso de humor do Bashar. Opa! Gente, a tela aqui é tão sensível que balança tudo. Que mais? Aqui. Rafael, a melhor coisa que podemos fazer por qualquer pessoa é dar-lhes espaço, sem julgamentos nem expectativas. Começar a fazer isso por mim, quando eu faço por mim, eu faço pelo outro, né? Quando a gente se vê como um ser né, divino, né? Eu gosto de usar o trocadilho, né? Eu sou um divino humano, eu sou um humano divino, né? As duas coisas. Antigamente eu falava, eu sou um divino humano, eu sou um divino humano, né? Então eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana. Eu sempre tive, né, um pouquinho nessa linha, até um livro que eu li há muito tempo atrás, do Ofiel. Agora não vou lembrar o nome do livro. Enfim, um Manual para a Ascensão. Lembrei o nome do livro. O livro chama Um Manual para a Ascensão. É um material, não é um livro. Acho que nem foi, não sei se foi traduzido oficialmente para o Brasil, mas há muitos anos atrás eu li esse material. Chamava Um Manual para a Ascensão. E aí, lá foi a primeira vez que eu li, né? Eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana. Há muitos anos atrás, né? Então aquilo para mim foi muito marcante, porque até então eu estava numa inversão. Eu sou sei lá o que aqui, né? Um humano, né? Tipo, relegado ao pior, né? Que algumas religiões colocam a gente num lugar meio esquisito.
né? E o divino era algo inacessível, era algo privilégio para poucos que poderiam, né, ter ali, só o pontífice, né, que consegue alcançar o divino, e a gente aqui, né, a ralé, tem que se contentar com as migalhas. Quando eu li esse material, né, um manual para a ascensão, quando eu li isso pela primeira vez, foi uma inversão de valores. E na mesma época, né, eu lembro que eu comecei a me aprofundar bastante no trabalho dos Abraham, e eles falavam assim: vocês são o que há de mais importante no universo, vocês são a linha de ponta do universo, sem vocês não aconteceria a expansão do universo. O universo só se expande porque vocês estão na linha de ponta. A fonte depende de vocês, a fonte está a serviço de vocês. Teve uma vez que eles falavam num seminário, a pessoa até deu um pulo na cadeira. Eles falaram assim: Deus está a seu serviço, porque a pessoa foi fazer uma pergunta, né? E ela falava: eu recebi um chamado, estou, né? Então agora eu estou a serviço de Deus, eu estou a serviço de Deus. E ela estava muito confusa com aquilo tudo, né? De servir a Deus, o que ela tinha que fazer, e ela se envolveu em algumas religiões, e ela viu um monte de coisa que não gostava ali, enfim, ela estava muito confusa, porque ela queria servir a Deus. Isso é muito comum, a gente ouve muita gente nesse discurso, né? Como eu quero servir a Deus. E ela não encontrava, né, Deus para servir, né? E os Abraham, vai lá bem grosseiramente, quebraram as pernas dela. É uma inversão, é o oposto. Deus está a seu serviço. E ela não entendeu, e eles deram 1000 voltas para fazer com que ela entendesse aquilo. Eu não sei se ela entendeu na época completamente. Eles não foram nem muito mais, porque eles viram até onde ela poderia ir. E aquilo foi bem na época que eu li. Eu sou né, Deus tendo uma experiência humana, né? E aí ele fala: Deus está a serviço de vocês. Não é vocês que tem que servir a Deus. Deus está servindo você. Porque é você que está aqui na linha de ponta, é você que está aqui vivendo, escolhendo, sentindo gosto, ouvindo, vendo. Somos nós que estamos aqui no mundo sensorial, no mundo da diversidade, exercendo a escolha. E quando a escolha é feita, a fonte responde. Para a fonte responder, ela expande. Então, como é que é? Né? O universo se expande quando eu escolho. É isso, né? E gente, vocês terem uma ideia, virou tipo cambota, assim, 3 vezes. Dei 3 voltas, assim, caindo. Aí para tudo girando ainda. E aí eu leio naquele livro, né? Eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana. Então aquilo foi, assim, uma mudança, uma inversão de valores total. E aí agora eu gosto muito de brincar, né? Dependendo do ponto de vista, né? Onde eu me encontro, onde eu estou ali me permitindo estar. Eu sou um divino humano ou eu sou um humano divino. Eu sou um humano divino aqui, né? Quando chega alguma coisa que não é muito agradável, né? Não toco os sininhos da felicidade. Falo, eu sou um humano divino aqui. Eu tô criando minha realidade, né? Vamos lá, o que eu quero, né? Então a gente precisa ficar nesses lugares e nunca se bater, nunca se machucar, nunca ficar se criticando. A autocrítica é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer com ele mesmo, né? Sendo bem redundante aqui, a autocrítica é a pior coisa que o ser humano pode fazer com ele mesmo. Porque é algo que é como se estivesse colocando correntes nos seus tornozelos, mordaça na sua boca, algemas nos seus punhos. Você vai ficar completamente parado ali naquele lugar. E é você que está fazendo isso com você. Então, a hora que você percebeu que esqueceu o processo criativo por 5 minutos, por 5 horas, por 5 anos, por 50 anos, não tem problema nenhum, né? Me lembrei, que gostoso, acendeu a luz, agora eu já consigo perceber os obstáculos, só isso. Mas se começar a olhar para trás, invalidar o que fez ali atrás, não importa quanto tempo é esse para trás, né? Você está colocando correntes nos tornozelos, mordaça na sua boca, algemas nos seus punhos. Então, gente, autocrítica zero. E quando você para de se autocriticar, você começa a se amar, que aliás foi uma coisa que a gente falou bastante lá no canal ontem, né? Foi bem bacana a live. Todo mundo comprando, eu até ia colocar meus brincos de coração, eu acabei esquecendo. Comprando
bijuterias meninas, e meninos também podem usar, né, alguma coisa que simbolize o amor que você tem pelo seu corpo, é muito legal. E isso é o máximo da permissão, é eu viver o meu dia da melhor forma que eu posso viver, e eu falo bastante, inclusive lá nas lives no canal, eu vou dar o meu melhor aqui agora, né, minha melhor ação, não, meu melhor pensamento, eu vou dar o meu melhor pensamento para qualquer coisa, eu sempre tenho um pensamento melhor, mesmo que eu já esteja apreciando bastante, mesmo que eu já esteja, né, ali, aquele fluxo ali já está fluindo, já está legal, eu ainda posso, é o famoso como pode melhorar ainda mais, ainda mais. Que mais, gente? Tem pergunta? Deixa eu ver. Olha, tem coisa legal aqui, como é que é? A melhor coisa que podemos fazer por alguém, né, que eu já tinha lido, sem porta alguma, né, Ju? Gente, desculpa se balançar aí, gente, que eu tenho que tocar na tela aqui. A porta são os filtros? Não, a porta são as resistências mesmo, Ju. A porta é aquilo, né, eu que fecho a porta, né? Eu costumo dizer assim, ó, pra seguir até a fala do Zebra, que chamam de vórtice, né? O vórtice é a parte mais elevada do campo, beleza. Mas eu costumo dizer assim, a porta do vórtice só tem maçaneta do lado de dentro, tá? Então, eu que abro a porta ou eu que fecho a porta, tá bom? Então, a porta do vórtice só tem maçaneta pelo lado de dentro, né? Por mais que a fonte esteja ali, né, emanando, mandando, jorrando, né, sinais e fluxos e oportunidades e probabilidades, se eu fechei a porta por dentro, não há nada, nem ninguém no universo inteiro que tem o poder de abrir, tá bom? Nem Deus. Nem Deus, né? O ser interior fica lá esperando. Eu costumo dizer que ele fica lá sentado tomando sorvete, tomando cappuccino. Meu ser interior fica tomando cappuccino enquanto espera eu abrir a porta por dentro. Lili, se perguntar qual crença que está me guiando aqui, deixa eu melhorar como eu vou ler. Se perguntar qual crença que está me guiando aqui, pode trazer clareza e aí mude de crença. Aprendi com baixar essa pergunta. Bárbara, né? Eu costumo dizer, cadê a facilidade? Cadê a facilidade? Eu sou uma mulher de vida fácil, eu sempre gosto de me lembrar disso. Eu sou uma mulher de vida fácil. Então, se eu sou uma mulher de vida fácil, é suposto que os meus negócios, né, as minhas situações, enfim, a vida, é suposto que a vida flua com facilidade para mim. E eu sempre gosto de ficar repetindo isso para mim, né? Eu crio minha própria realidade, quando chega alguma coisa que parece que, né, é meio esquisitão, e eu sempre falo isso, cadê a facilidade aqui? Cadê a facilidade aqui? Eu sei o que eu quero, né? E às vezes esse sei o que eu quero, né, é mais eu acho que sei, né, mas às vezes eu tô tentando controlar alguma coisa, né, falar, eu sei o que eu quero, e às vezes eu encosto no controle, tô querendo que a coisa saia exatamente como eu quero que ela saia, deu uma sensação, deu um ruído aí na emoção, abre mão daquele pensamento, abre mão daquele controle, daquela tentativa de controle, eu falo, cadê a facilidade aqui? Eu sou uma mulher de vida fácil, lembra? Tá suposto que a vida flua facilmente para mim. Cadê a facilidade aqui? Onde eu posso encontrar facilidade? Como eu posso permitir facilidade? Ou seja, aí eu já começo a entrar, né, num pensamento que me leva para outro lugar. Gente, vida prática na veia, né? É justamente isso. Bora lá, que mais? Ju colocou filtros já programados pelo meio e experiências. Ai, Ju, essa doeu. Significa, então, que o ambiente... o ambiente supera, né? Tudo bem, nós somos, parte de nós é fruto das circunstâncias, né? Principalmente quando a gente é criança, beleza, mas a gente já atingiu a idade adulta. Como diz o Saint Germain lá nem lembro agora o nome do discurso, né? Mas eu sou, né, o adulto que atingiu, o mestre que atingiu a maturidade. Tá lá num dos discursos do livro de ouro de Saint Germain, né? Então, os filtros são programados pelo meio e experiências. Existe de tudo que a gente possa imaginar, porque imaginou, criou, né? Agora eu tenho que saber onde eu estou em relação a todas as coisas, né? Ou pelo menos ter um espaço ali de clareza. O Rafael tá citando aqui, como disse o grande mestre, eu sou a porta, que eu acabei de citar Saint Germain. Olha que legal, a gente tá em sintonia aqui, Rafael.
Ou seja, a consciência de ser é a porta, portanto, só entra na nossa vida aquilo que permitimos, nós somos o filtro. Certo? Fabiana, não somos os pobres mortais. Não, foi tão legal quando eu descobri isso. Isso foi Abraham que trouxe. Não, você é a linha de ponta, você é o que há de mais importante. Eu demorei um pouquinho, assim, uma meia hora. Uma meia hora para acreditar. Pera, fala de novo, Abraham, né? Porque aquilo ressoou tão verdadeiro para mim que eu não tive dificuldade de aceitar, né? Entrou tão, né? Ai, meu Deus, jura, Abraham? Fala de novo, só para, né, validar, né? Se é isso mesmo que eu entendi, né? Vocês são a linha de ponta, vocês são o que há de mais importante para a criação, porque sem vocês na terceira dimensão, escolhendo a partir da diversidade, a fonte não se expanderia, né? Como é que é? A fonte se expande, vai, gente. Eu me perdi no português aqui. Certo? Sem a porta seria o mesmo que nascer de novo para uma nova forma de viver. Sim, pode dizer que sim, Ju. Sem a porta, assim, ó, vamos falar de um outro jeito aqui, para a gente ficar dando voltas, né? Temos os 3 planos de manifestação: o divino, nosso ser interior, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que é o plano divino. A fonte opera, né, nesse plano, nosso ser interior se manifesta nesse plano, que é o plano divino. Temos depois o plano mental, que é uma vibração um pouco mais baixa, mas a gente oscila até o divino e oscila até a densidade aqui que nós estamos podendo, inclusive, interagir com ela, que é o mais denso, que é o plano físico. Tá bom? Então, os 3, resumindo, né? Porque tem muito mais, mas resumindo, os 3 planos de manifestação: o mais denso, o plano físico, o plano mental e o plano divino. Algumas pessoas chamam de plano espiritual, eu gosto de chamar de plano divino. Então, eu tenho a superconsciência, eu tenho o consciente e o subconsciente, também dá para dividir por aí. Mas vamos lá. Quando o divino tá sempre lá. Ok? Tá lá, sem oscilar, tá? O divino tá lá, na polaridade mais elevada, na polaridade positiva pura, né? O meu mental pode alcançar lá ou descer muito, que é aquela escala de vibrações que a nossa mente humana consegue ficar oscilando. E por escolha eu elevo, por escolha eu deixo decair, ok? Então, assim, quando eu, com a minha mente, estou no alinhamento, eu estou justamente no eixo, tanto que tem símbolo, né? Aquele símbolo hermético lá, o bastão, né? Enfim, eu estou no eixo. Então, o que está acontecendo quando eu estou no alinhamento? Quando, com a minha mente humana, eu tenho pensamentos de vibrações elevadas a ponto de encostar lá no divino. Eu costumo dizer, encostar nas franjas do divino, porque a minha mente humana vai até um lugar, mas lá para cima ela não consegue mais, né? Senão, né, não seria como é aqui. Então, alguém viu o filme Sem Limites, né? Então, a mente humana expande até onde não devia. Daí dá um BO, né, complicado. Então, a nossa mente vai lá e encosta na franjinha do divino. O que acontece? Nesse momento de alinhamento, é o divino que se expressa através do plano mental e se manifesta no físico. Mas o divino é o quê? É a perfeição, é aquilo que, né, lá mesmo no plano, né, a superconsciência conseguiu organizar para que se manifestasse aqui, para que a gente pudesse usufruir da criação. Porque, galera, criando a gente tá o tempo todo eu tô emanando para fonte, preferências de gostos e não gostos, e os gostos vão lá, é isso, e a fonte expandindo. Mas pera, eu que tô aqui no parquinho de diversões, eu que bati o pé no dedinho lá na beirada da cama, eu que me cortei aqui, eu me ralei ali, eu que levei um tombo, tô aqui, eu que tô provocando a criação, eu não vou usufruir? É meio injusto, né? Deus, tipo assim, eu vou pra lá, né? Eu vou lá, eu vou esquecer quem eu sou, né? Eu vou esquecer que eu sou, né, uma partícula de Deus. Eu vou lá treinar o processo criativo, mas eu não vou usufruir do processo criativo, eu não vou poder tomar um sorvete que eu mesmo inventei, eu não vou poder dirigir o carro que eu mesmo criei, eu não vou poder usar a roupa que eu mesma idealizei.
né? E aí Deus diz, né? Você pode usufruir tudo, mas para que você usufrua, você tem que estar num eixo de permissão, certo? Olha a nossa permissão aqui, nós vamos fechar, dando uma volta e chegar no mesmo lugar. Eu preciso estar no eixo de permissão. Agora, como é que eu entro no eixo de permissão? No futuro? Eu vou sentar aqui, vou ficar imaginando aquilo que eu quero. Ah, bom, se eu tô imaginando o que eu quero, eu tô sentindo uma emoção boa, beleza. Naquele momento eu até estou num eixo de permissão, mas eu abri os olhos, ai caramba, essa casa tá suja, a moça não limpou direito, ai porque meu filho tá atrasado para ir pra escola, se eu não chamo ele não vai pra escola e só depende de mim, ai meu Deus, eu tenho que ir no supermercado, ai eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Já saí do eixo de permissão. Então, eu vejo muitas pessoas perdidas nesse lugar de faz prática, faz meditação, e faz não sei o que lá, outra prática, faz Ho'oponopono, às vezes você coloca a pessoa no eixo de permissão, mas depois ela sai. Então, o legal é a gente lembrar o seguinte, a todo momento, eu tô permitindo agora ou não? Então, não precisa ficar o louco da pergunta, né? Tô se perguntando a todo momento. Mas a melhor percepção é como eu estou me sentindo. E aí, fazer uma escolha de um pensamento melhor. Então, a permissão, ela não tem a ver com eu imaginar lá o que eu quero, ou ficar pedindo o que eu quero, ou ficar fazendo técnicas e práticas. A permissão tem com eu me permitir agora ter um pensamento melhor sobre qualquer coisa. Porque às vezes eu não me permito fazer isso. Às vezes eu prefiro insistir no julgamento. Às vezes eu prefiro insistir de que ele tá errado. Não. Foi ele que fez, foi ela. Foi ela. Pera, foi ela. Desculpa aí, mas foi ela, né? Naquele momento, eu não estou me dando permissão de ter um pensamento mais elevado ali, tentar subir um pouquinho o meu padrão de pensamentos e então entrar na real permissão de deixar o fluxo divino fluir através de mim. Vocês entenderam, gente? Dei 1000 voltas para falar uma coisa só. Deixa eu ver pra gente encerrar, porque olha que os papos, quando eu vejo, deu 1 hora já. Tudo que acontece a partir de nós volta para você, você que emana. Delícia de live, semana que vem vai ter mais, vai Lili, mas não assim a semana inteira, tá? Mas provavelmente uma na semana eu prometo, porque ficou um monte de assuntos ainda. Ivone, vou pegar para a minha vida, vou dar o meu melhor pensamento para essa situação. Olha, gente, isso é uma dica de ouro, tá? Eu diria que é a pepita de ouro para vocês levarem. De tudo que eu já falei, eu acho que é a coisa mais legal, porque eu uso muito isso, né? O que eu posso pensar de melhor aqui? Porque a hora que eu faço isso, eu quero dar o meu melhor aqui, e é o meu melhor pensamento. E olha, é tão legal se vocês fazem isso, principalmente num momento onde a coisa tá oscilando, ali vocês estão assumindo o domínio, né, da criação da própria realidade, vocês estão assumindo, né, o domínio de si mesmo, né, porque assim, ou eu me deixo pensar o que já tá rodando na cabeça, né, os pensamentos que já estão lá, rodando na cabeça, eu estou acostumada a pensar aquilo da minha mãe, sabe, eu tô acostumada, a vida inteira eu pensei isso da minha mãe, né, tô muito acostumada a pensar que minha mãe é assim, ah, minha mãe é isso, ok, ah, é uma baita de uma preguiça, né? Porque eu tô acostumada a pensar isso dela a vida inteira. E aí, quando eu chego lá e encontro com ela, o que ela vai me mostrar? Exatamente as características que eu tenho ali pensado, né, dela a vida inteira. É claro que ela vai me mostrar aquilo. Então, eu tenho que sair da cadeirinha da preguiça, né? Tenho que sair desse lugarzinho e falar, pera, eu quero dar o meu melhor pensamento aqui. Eu quero dar o meu melhor pensamento aqui que eu puder dar para ela. Talvez eu não vá conseguir falar, ah, minha mãe é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não, talvez eu não consiga, e provavelmente não. Se eu tiver críticas em relação à minha mãe, eu não vou conseguir mesmo. Mas eu posso conseguir subir um degrau. Um degrau eu me comprometo a subir. Então, cada vez que eu pensar nela, ou cada vez que eu encontrar com ela, eu me comprometo a subir um degrau. Um degrau. Pera, ela não é tão chata assim, até que ela é legal de vez em quando. Pronto, subi um degrau. Pera,
Não precisa ficar pensando isso dela, né? Olha, é uma pessoa, né? Ela tem isso de bom aqui. Ela tem isso de bom aqui. Ela tem isso de bom aqui. Se eu começar a olhar, eu puxo sabe o mágico quando puxa aquele lencinho que sai um monte de coisa colorida da caixinha? Não para mais de sair? Se eu começar a puxar, e aí eu vou ver aquilo na minha mãe, eu vou ver aquilo na minha vizinha, eu vou ver na outra pessoa, e na outra pessoa, e na outra pessoa, daqui a pouco, né, recheei o meu dia de apreciação. Daqui a pouco, recheei a minha mente consciente de bons pensamentos. Daqui a pouco, quando chega uma doida que nem eu e pergunta, e aí, o que você quer? Ai, Adri, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. A pessoa tá ali fluindo, a vida tá deixando fluir. Por quê? Tem biblioteca dentro da mente, né? Biblioteca de apreciação, né? Porque acostumou-se a ver a vida através dos olhos da fonte, acostumou-se a ver a vida com outros olhos, né? Então, fica esse convite, até legal pra gente encerrar o nosso papo, a nossa maratona aqui. Gente, eu adorei, confesso pra vocês que eu gostei bastante de estar aqui a semana inteira. Foi uma experiência muito boa. Eu nunca tinha feito live, quer dizer, eu tinha feito 2 vezes aqui no Instagram, mas como convidada, né? Outros perfis me convidaram e eu participei. Mas eu nunca tinha entrado aqui, né, e feito uma live sozinha. Resolvi fazer uma maratona, já que é pra fazer, vamos fazer um monte. Mas eu tô com uma lista de temas aqui, então sim, vou continuar, mas claro, né, não toda noite. Mas a semana que vem eu aviso, fiquem atentos aqui mesmo no perfil ou lá no grupo do Telegram, que eu vou avisar aqui que noite vai ser, mas esse horário das 19h30, certamente a gente vai bater mais uns papos. Gostei demais de encontrar vocês aqui, foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado, deixem aí os comentários, curtam bastante, até pro Instagram também, né, distribuir esses conteúdos aí pelo mundo afora, como a gente faz lá no canal também. Certo, pessoas? Então é isso, a gente se encontra semana que vem, linha aberta, se quem quiser mandar algum direct, né, alguma coisa, alguma pergunta para eu transformar em live aqui, ou lá, né, dependendo do assunto, a gente leva lá pro canal, mas essas de responder direto assim, eu vou fazer por aqui mesmo. Que mais? Lili, Adri, faz todo sentido agora aquela passagem da Bíblia que Jesus está na porta batendo, esperando a gente abrir, né, Lili? Então, tem os simbolismos, todo simbolismo faz sentido quando a gente compreende o processo criativo, né? Quando a gente começa a ver o mundo através dos olhos da fonte, né? Gente, tem um monte de comentário aqui, eu vou ler rapidinho, deixa eu ver. Juliana, estamos reprogramando isso, coisas já aprendidas e programando uma vida fluida. Rafael, só o fato de podermos perceber as nossas programações já prova que nós somos os programadores da realidade, exatamente. E a Lili, quer deixar uma indicação, filme sobre realidades paralelas? Coerência. Não assisti não, Lili. Chama Coerência, ó, gente, uma dica de filme. Põe lá no grupo, Lili, por favor, lá no grupo do Telegram, o grupão, o grupo de bate-papo, a dica, por favor. Rafael, a melhor técnica é permitir que a empolgação se expanda e não permitir que as aparências nos enganem. Gente, muito legal, viu? Nani tava aí também, que legal, que legal. Tem muitos comentários ainda, muito bom, gente. Gratidão por vocês me acompanharem aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tem, né, um montão de temas aqui. A gente vai ainda passar boas horas conversando. Beijo grande para vocês. Excelente final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.